advogados, advogadas. Hoje a gente veio conversar aqui na TV, Associação dos Advogados Trabalhistas, né, Daniel? Daniel é o nosso filme, nosso cineasta. Viemos conversar com a Alta Arte TV, que é a professora Adriana Salles. Eu sou filho da PUC, né, uma pessoa aí que fez uma participação no filho da PUC. E com o tempo, a gente sempre teve uma semana jurídica, muito clássica. E aí eu pedi para a professora Adriana Salles, com muito carinho, pela questão educacional, pela questão de efetivamente trazendo a cultura, então nós vamos ensinando em democracia de saber, que eu acho fantástico, que eu acho muito interessante. Saúde, professora onde? Grande professor Renato Duque, já mandou um abraço para receber o nosso, está acessando, né, a nossa TV aqui. A gente teve uma semana de vídeo, que é a grande protagonista dessa semana de vídeo. E é um primeiro ano, ele passou, que é o desafio do advogado trabalhista no novo milênio ou no novo milênio. Mas foi, cara, essa pergunta de caráter. Bom, hoje em dia, né, Bíblia, eu vejo muitos meus alunos e principalmente eu converso muito com os advogados que têm formado, e eu ouço bastante as queixas, ouço bastante as dúvidas, os anseios. E eu vejo que hoje o estudante, o advogado recém-formado, ele tem assim, uma série de dilemas, até na sua própria carreira profissional. E eu tentei refletir isso nos temas dos painéis do nosso evento. Perfeito. Você poderia capturar, Adriana, por exemplo, você abre, como a nossa grande palestrante, para a nossa honra e orgulho, para discutir os direitos fundamentais sociais na Constituição Federal de 88, e aí já dá um enfoque, que é a questão da saúde, perdi aqui, da saúde mental do trabalhador. Você tem esse olhar para isso? O que é essa saúde mental do trabalhador e o que é esse olhar para a Carta Magna brasileira? Então, realmente, assim, a gente pensou em abrir essa semana jurídica realmente trazendo temas modernos e temas impactantes. Até a forma, né, da organização dos temas foi em formato debate. Por que formato debate? Formato debate porque a ideia é cada jurista, cada acadêmico que vier aqui vai falar um pouquinho, mas para dar oportunidade para os alunos, para as pessoas que vierem participar aqui da nossa Semana Jurídica, também falar, também abrir, por isso esse formato debate, para ser uma coisa de diálogo, de troca, que é um pouco diferenciado hoje do que a gente tem na maioria dos eventos. Então a gente pensou em abrir esse evento com a discussão da saúde mental, exatamente porque eu tenho ouvido de muitos alunos, muitos advogados, a questão da preocupação hoje com o estresse no ambiente de trabalho, e principalmente o estresse dentro da advocacia, né? Do dia a dia do advogado, que vai lá no fórum, que faz audiência, principalmente o audiencista, né? A gente esquece um pouco da saúde mental, a gente só pensa na saúde física, as pessoas só procuram um médico quando efetivamente tem alguma coisa grave. E da mesma forma que a gente cuida com aquele carinho da nossa saúde física, a gente também tem que pensar em cuidar da nossa saúde mental. Então, o objetivo foi abrir realmente a Semana Jurídica falando de saúde mental, exatamente para criar essa consciência no advogado de também cuidar da sua semana, também cuidar da sua saúde mental. E o enfoque da palestra, eu coloquei os direitos fundamentais sociais, porque a saúde está na Constituição, é um direito fundamental social. Então, numa visão pós-positivista do próprio direito constitucional moderno, se é um direito fundamental, significa que tem que ser dada eficácia no caso concreto. Quer dizer, cada trabalhador, cada aluno, cada estudante que vem aqui participar da nossa Semana Jurídica, o objetivo é dar consciência de que a sua saúde, seja física ou mental, mas aqui no caso principalmente a saúde mental, ela é um direito inerente a toda pessoa humana, um direito fundamental. E a gente tem que lutar por ela. Perfeito. A partir da Constituição Federal, a gente tem aí não a tangibilização, mas a formação de um direito, qual seja a questão da defesa da dignidade da pessoa humana e muito aquilo que as cláusulas gerais abertas constitucionais trouxeram foi um norte para o país no estabelecimento até de um instrumento de classificação, no sentido de a gente ter uma democracia, né, uma sociedade justa, solidária, mais igualitária. E aí a gente tem não um protagonismo
protagonista, mas a gente tem uma figura nova, que é o assediador, que entra no debate jurídico de uma forma aí capitular e tipificada. E a gente tem o assédio moral, temos o assédio sexual, que aí também ganhou tipificação criminal, e o assédio judicial. Queria que a senhora discutisse um pouquinho, Adriana, como é que você vê a questão dos assédios? Alguns juízes, alguns advogados falam na indústria do assédio, na indústria do dano moral e tal. Como é que você, como professor e também como advogada militante, muito competente, vê essa questão do dano moral hoje e dos vários tipos de assédio? Esse tema é tão importante, Lívio, que a gente até fez na Semana Jurídica um painel separado para falar de dano moral. Não sei se você puder perceber na programação, a gente deixou um painel só sobre saúde mental e outro painel só sobre dano moral. Exatamente porque as formas de assédio, as formas de danos morais, cada vez elas estão se multiplicando. Então hoje a gente fala em assédio sexual, assédio moral, assédio processual, a gente já está falando em dano moral, dano moral colateral, já estamos falando em assédio moral institucional, porque o tema da minha tese de doutorado na PUC foi exatamente sobre o assédio moral institucional, que é aquela forma coletiva, né, institucionalizada na política da empresa de assédio moral. Quer dizer, é uma nova era, a gente está numa nova era, realmente, como toda mudança, toda novidade, há abusos, a indústria existe, como existia já desde a Constituição Federal de 88, a indústria do dano moral, hoje a gente tem a indústria do assédio moral. Tanto que na minha pesquisa de doutorado, uma coisa que eu verifiquei que foi muito interessante durante a pesquisa que eu fiz nos tribunais trabalhistas aqui do Brasil, é que aumentou o número de improcedências. Aumentou o número de improcedências nos casos de assédio moral, principalmente por falta de prova. Ou seja, tem muitos casos que o advogado, sei lá, o cliente fala lá uma coisinha, a minha empresa de vez em quando fazia brincadeiras que eu não gostava, e o advogado vai lá e aumenta isso. Por isso que, inclusive, eu incluí um painel sobre ética, né? Eu estou falando um painel sobre ética, está na hora de a gente discutir a questão ética, né? Não é só advogado reclamado, advogado reclamante, ética no direito, não só com os advogados, na justiça. Estamos no momento de rebater e discutir o que é ética. Às vezes eu discuto com os meus alunos usam uma expressão do tipo, o advogado tem que defender os melhores interesses do seu cliente da melhor forma que ele puder. Mas será que para defender os interesses do seu cliente você tem que mentir, você tem que praticar atos de corrupção? Não. Até onde vai esse limite de defesa dos direitos do seu cliente? Né? Eu acho que antes de qualquer coisa, o advogado tem compromisso com a ética. E a gente tem aí o nosso Estatuto do OAB, que tem aí previsão de uma série de regras disciplinares e éticas. Então, um resgate, parece um modismo, parece uma coisa assim já antiga se falar em ética, mas eu acho que nesse momento, principalmente por tudo que está acontecendo no nosso país, Lava Jato e tudo mais, está na hora da gente discutir ética na advocacia, sim. Por isso que a gente também inseriu na Semana Jurídica um painel para discutir ética. Então a gente vai discutir a questão do assédio processual, a litigância de má-fé, né? A litigância de má-fé é uma coisa que a gente vê que é muito restrita, é difícil você ter casos reais de... Ela não mitiga o acesso à justiça? Ou seja, é uma questão republicana, que é o acesso à justiça, cláusula geral aberta, ou seja, essa questão da instrumentalização da litigância de má-fé, não digo por muitos juízes, mas por alguns juízes, isso inibe e não mitiga o acesso à justiça? Isso não é um instrumento contrário e um retrocesso, como a Constituição Federal proíbe? Eu entendo que não, se não houver abuso do Instituto. O que eu acho, às vezes, que acontece, Lívia, é que às vezes durante uma audiência, aquele advogado mais combativo, aquele advogado que faz mais pedidos, aquele que protesta, muitas vezes os juízes, tendo que, alguns juízes, claro, buscando inibir esse advogado, ameaçam com a aplicação de pena de litigância de má-fé. É como se fosse para o juiz uma ferramenta de calar a boca do advogado. Uma espada, né? Não é espada, olha, litigância de má-fé. Então, há casos que são reais, eu acho que o juiz tem que realmente aplicar para os advogados, para as partes, a toda a discussão se o advogado também seria responsabilizado por isso. Por isso que a gente está trazendo até o professor Leonel Masqueto, que tem um livro sobre esse assunto da litigância de má-fé, foi a tese dele lá na PUC São Paulo também. Então, a princípio, assim, eu estou num debate que a gente tem que ter a respeito de como está, né, a atuação desse advogado, a atuação perante o cliente, a atuação com como está o perfil aí, a postura desse juiz,
né? Muitas vezes essa semana mesmo, o Lívia estava fazendo uma audiência e a pauta atrasou bastante. Eu fiquei sentada assim na sala de audiência, só observando os advogados, observando o juiz. Assim, depois de 3 horas de audiência, o rosto do juiz estava nitidamente vermelho, ele começou a suar e você percebia que o olhar dele, a forma de ele falar, ele estava tremendo. Eu olhei assim e falei assim, que sistema é esse, né? Que coloca... Não, eu reparei na postura do juiz, porque o juiz estava ali desde as 8, eu fiquei lá olhando a postura do juiz. Os advogados entravam e saíam. Não tinha o mesmo advogado que ficou lá até 2, 3 horas da tarde. A minha audiência era a última da pauta. Eu olhei para aquele juiz, me deu uma vontade de falar, excelência, para um pouquinho, vai tomar uma água, vai relaxar, almoça, né? Como é que as partes vão lidar com esse juiz? A minha audiência era a última e eu ficava pensando assim, meu Deus, quando chegar na minha audiência, como ele vai estar? Tudo que eu for perguntar, ele vai. Você imagina que vem de tensão. De tensão para quem está lá. Aumento que ele vai ter, porque ele vai ter uma resposta física, uma questão de desgaste psicológico. Então ele vai para a defensiva e depois para o ataque. E o último advogado, numa situação tanto, professora Adriana, que normalmente eles têm adiado. Eles têm adiado a audiência. E juízes colocam às vezes em ata, estou em situações desumanas de continuar a ouvir isso, Lívia. Preciso dar uma parada para comer um lanche, porque eu não aguento. Eu já fiz uma audiência que foi cindida depois do depoimento das partes para a juíza almoçar. O cara não aguentava. E eu fui solidário, porque eu entendi. E cheguei para outro advogado e falei... Que sistema é esse, né? Vamos manter as partes aqui, ninguém sai daqui. Ou a gente tenta montar um esquema ético para que não haja vazamento e tal, e mantém. Uma outra preocupação que eu tenho no dano moral... E um detalhe que eu queria até comentar com você, Lívia, que eu achei interessante, a gente fez uma brincadeirinha numa hora, porque um dos advogados sentou na mesa, ficou um pouco irritado com o juiz e saiu nervoso. E aí o pessoal brincou, falou assim, esse daí vai ter um infarto desse jeito que ele está nervoso. O juiz brincou e disse, se tiver um infarto sentado na minha mesa, vai dizer que a culpa foi do juiz. Você vê, é uma tragédia. Porque essa questão do dano moral é algo tão novo para o Brasil, e a gente não pode perder a perspectiva aqui. A gente está se organizando, na minha opinião, a Constituição brasileira, ela é mais avançada do que a consciência coletiva do povo brasileiro. Isso com certeza, concordo. Então a gente está num processo de construção, é que no dano moral, a construção de uma prova inequívoca ou de uma prova contundente é muito difícil. Muito difícil. E na hora da coleta de dados, na hora do briefing que o advogado conversa efetivamente com o seu cliente, às vezes o cliente ou a cliente, porque as mulheres também são grandes vítimas dos assédios, ela pede para constar na exordial, na vestibular, ainda que não tenha prova, para que o seu indicador na defesa e que o advogado passe para a empresa que efetivamente ocorre dentro da planta da empresa atos ilícitos de constrangimento contra os trabalhadores e que ainda que não se prove, ele pode ser registrado. Então fica muito difícil. E eu faço muitos trabalhadores em grandes plantas e tal, você não deduzir ainda que você não tenha testemunha. O trabalhador pede, o trabalhador por vezes chora no depoimento que ele dá ao seu advogado, daquilo que ele passou na planta, sem discutir questões de declaração salarial ou questões de dano existencial pelo excesso de horas extras, mas ele quer passar para o advogado e o advogado fica refém e fala, você não tem prova, mas eu vou constar, isso é um sinalizador. Isso lhe dá um pouco de tranquilidade, ainda que sem resultado. Então fica muito difícil, a senhora como especialista, também dentro desse tema, na questão do dano moral, fica difícil provar, mas às vezes é um indicador. E a empresa que se organize, que tem um regimento interno, um tratado interno dentro da planta da empresa ou dentro do seu estabelecimento, para que efetivamente a empresa vigie, né? Ter aquele canal direto, que a gente até orienta, tenho certeza que você também, Adriana, que tenha coisas para mitigar isso, né? Um olhar muito grande, pessoas dentro da empresa que possam não funcionar como delatores, mas que possam passar essa questão do endomarketing, como é que anda o meio ambiente dessa empresa. Então é importante isso, né? Isso tem a ver com aquilo que você falou no início, né? Sua afirmação de que a Constituição era mais avançada do que o povo brasileiro ainda. Então, realmente, a Constituição é mais avançada do que ainda as próprias empresas no Brasil. Quer dizer, as empresas ainda elas precisam evoluir muito nessa questão do diálogo social.
professor Renato Rua de Almeida fala muito lá na PUC São Paulo sobre a questão da democracia empresarial, do trabalhador ter cidadania na empresa. Para isso, a área de recursos humanos ela tem que estar direto conversando com os empregados, a gente tem que ter representação dos trabalhadores na empresa, a gente tem que ter um outro formato de sindicato. O advogado não é bombeiro, o advogado atua na profilaxia, ele atua na organização, ele atua no board da empresa, trazendo grandes ideias, porque se não apagar a faísca aqui, né, Adriana? É o incêndio aqui. O que eu tenho visto, Lívia, que funciona muito nessa questão do combate ao assédio moral e outras formas de danos morais, é a questão do hotline. Tá. Algumas multinacionais têm um hotline, um telefone que o empregado liga e que normalmente quem está lá do outro lado é uma consultoria externa, especializada, que vai dar confidencialidade e que tem autonomia para levar isso para frente. E, em geral, essas empresas que têm esses serviços de hotline, os empregados eles até fazem testes, eles pedem para alguém ligar, para fazer uma denúncia, para ver se a coisa é levada a sério. E se realmente não é levada a sério, não há punições, ninguém mais usa a ferramenta. Os casos de empresas que eu conheço que têm hotline realmente são sérios, esses sistemas de ouvidoria externa, e eu já vi casos até de diretores, por conta de denúncias, serem demitidos. Porque é isso que o trabalhador quer muito saber, ele quer saber assim, peraí, mas você está fazendo hotline, você está fazendo uma política de ouvidoria, é para pegar o peão ou é desde o presidente? Isso tem caráter pedagógico interno. Exatamente. Né? Quem fizer, todo mundo, ninguém aqui está blindado, independente do seu cargo. Isonomia é um princípio constitucional. Que é um exemplo, né? Tudo está na Constituição, né? Isonomia, não discriminação. Cláusula geral aberta, a gente está compondo a República. Adriana, o que foi montar essa semana jurídica para você? Então, para mim foi um desafio muito grande, né? Porque, na verdade, reuni tantos especialistas sobre temas diferentes, buscar aí novas ideias. Realmente foi uma coisa muito desafiante, mas eu fiquei muito contente, muito feliz com o resultado, né? E espero aí que os nossos associados aqui da associação e também mesmo os nossos colegas advogados não associados que venham aqui na associação para conhecer a nossa associação. Se inscrevam nessa semana. Se inscrevam aqui na nossa valiosa. Semana Jurídica Beneficente. E depois, né, nós esperamos aí talvez com os debates, Lívia, que se originem durante essa semana, de repente produzir até um material, né, a gente pode pensar ao final da semana, divulgar todo esse conhecimento, ou uma através carta, até a composição de livro, no nosso site, matérias. Produzir, né, com Perfeito. isso uma contribuição aí para toda a nossa categoria jurídica e dos advogados trabalhistas de São Paulo. Você sabe que desde que a gente assumiu a gestão, Adriana, eu sempre pensei em dar essa sacudida. Eu vejo São Paulo sem nenhuma visão regional, porque eu até defendo as questões mais internacionais, de que São Paulo não está tendo uma produção intelectual, de que São Paulo hoje não tem pessoas de proeminência, de reconhecimento nacional, não por competência pessoal, mas por fato de não existir difusão, fato de efetivamente a gente não discutir o que é uma mentalidade paulista na questão dos nossos tribunais de São Paulo, na questão dos operadores do direito e a nossa preocupação dos advogados. Então, a Semana Jurídica, e depois nós vamos ter o nosso congresso de fim de ano, ela busca dar uma cara paulista, sem nenhum preconceito, porque adoro todo o país, a Adriana é advogada no país todo, adoro os cariocas, os mineiros, nossos irmãos do Nordeste. Mas São Paulo precisa mostrar sua cara. Não é só chegar, a Adriana, e falar, eu tenho excesso de trabalho, não posso ter uma produção intelectual. Eu tenho excesso de trabalho, o tribunal não pode inventar. Eu tenho excesso de trabalho, a procuradoria não pode ter trabalho científico. Ou seja, nós aqui, eu, Adriana, Bolsinhas, Daniel. A Eliana Sade também, que ajudou muito. A Eliana Sade de Castelo Branco ajudou muito. E todo o nosso conselho. Ótimo. Nós temos que fazer a difusão do pensamento paulista para somar com os nossos colegas do país. Então agora é só convidar, nós estamos com 1 minuto, a fita está acabando, né, Daniel? Adriana, então convidar para a inscrição, é de 10 a 14 de agosto de 2015. Começamos que horas? Às 18 horas. Começamos às 18h30. 18h30, vamos aí até o final dos painéis do dia, doação de 1 quilo de alimento, né? Não perecível ou uma lata integral de leite em pó. Eu estou aqui com a professora Adriana, festejada Adriana Calvo,
E já está acabando a fita, o Daniel falou para terminar, queria agradecer a todos, a minha querida Eu também Adriana. queria agradecer muito. Vai para o site, vai para o YouTube, estamos juntos.